Em um mundo onde a busca por visualizações desafia os limites da natureza, 5 criadores descobriram da forma mais cruel que a vida selvagem não perdoa erros. Estas são as histórias reais em que a aventura virou tragédia. Parte 1. Kyle Merritt, o ataque do urso negro. 15 de setembro de 2021. As densas florestas do condado de Rutland, em Vermont, estavam em plena transformação de outono. Os bordos e bétulas exibiam tons vibrantes de vermelho e dourado, criando um cenário deslumbrante que atraía criadores de conteúdo em busca de imagens impressionantes para seus canais. Kyle Merritt, um youtuber de 28 anos da cidade de Burlington, havia conquistado uma base modesta de cerca de 45 mil inscritos em seu canal Vermont Wild. Conhecido por seu estilo destemido e suas interações próximas com animais selvagens, Kyle se especializava em vídeos que testavam os limites da exploração ao ar livre. Suas gravações frequentemente mostravam encontros arriscados com a fauna nativa de Vermont, algo que lhe rendia tanto elogios quanto críticas de espectadores preocupados com sua segurança. Naquele dia, Kyle dirigiu por quase 300 quilômetros, em direção às trilhas isoladas próximas ao Monte Tabor, para filmar o episódio que chamaria de Rastreando os Ursos Negros de Vermont. Levava consigo equipamentos profissionais, uma câmera de mão, um estabilizador e uma GoPro presa ao peito, além dos suprimentos básicos para trilhas. Mas algo essencial faltava: o spray anti-urso. Em vídeos anteriores, Kyle havia ridicularizado o item, dizendo que não era necessário para encontros com ursos negros. Sua namorada sabia exatamente o trajeto que ele pretendia seguir e o horário em que planejava retornar. Naquela manhã fria, com temperatura em torno de 6 graus Celsius, Kyle iniciou sua caminhada solo, já gravando a introdução do episódio. A floresta estava estranhamente silenciosa enquanto ele narrava sua jornada para o público. Os ursos negros são a espécie de urso mais comum da América do Norte, e estima-se que Vermont abrigue cerca de 6 mil indivíduos. Machos adultos costumam pesar entre 90 e 180 quilos e podem correr a até 48 km por hora. Durante o outono, entram em um estado chamado hiperfagia, quando consomem cerca de 20 mil calorias por dia para acumular gordura antes da hibernação. Sua força de mordida chega a cerca de 1.800 a 2.700 quilos por polegada quadrada. Embora normalmente evitem o contato com humanos, tornam-se agressivos quando se sentem ameaçados, cercados ou quando estão protegendo alimentos. Por volta das 2:30 da tarde, Kyle filmava marcas de garras em uma árvore, sinais recentes de atividade, quando notou algo fresco. Empolgado, aproximou-se para mostrar melhor a câmera. O que ele não sabia era que um grande urso negro macho, pesando cerca de 150 quilos, estava forrageando ali perto e havia detectado sua presença. O urso saiu do mato a menos de 5 metros de distância. Instintivamente, Kyle continuou filmando. Sua confiança vinha de experiências anteriores. Ele já havia registrado encontros com um puma em New Hampshire e um grupo de coiotes no Lago Champlain, vídeos que ultrapassaram 200 mil visualizações cada. Aquelas experiências o convenceram de que manter a calma e deixar a câmera rodando era o segredo para garantir tanto segurança quanto sucesso online. Kyle acreditava que aquele encontro com o urso seria o ponto alto de sua carreira, seu vídeo mais viral. Mas o urso, irritado pela proximidade e pelo som dos equipamentos, interpretou a aproximação como uma ameaça. Quando Kyle recuou e tropeçou em um galho caído, o movimento brusco desencadeou o instinto defensivo do animal. O urso partiu para o ataque com velocidade explosiva. O impacto o lançou ao chão, enquanto a câmera era arremessada. O urso, com mais de 150 quilos, caiu sobre o peito de Kyle, quebrando várias costelas instantaneamente. O primeiro golpe atingiu o rosto e o pescoço do rapaz, abrindo ferimentos profundos com garras de mais de 5 centímetros de comprimento. Ao tentar se proteger, Kyle sofreu graves cortes nos braços. Em seguida, o urso cravou as mandíbulas em seu ombro esquerdo, esmagando a clavícula e rompendo vasos sanguíneos. O animal sacudia a cabeça violentamente, provocando danos devastadores nos tecidos e perda maciça de sangue. Com múltiplas costelas fraturadas, uma delas perfurou o pulmão esquerdo, causando sangramento interno e dificuldade para respirar. As garras do urso atingiram seu abdômen, rasgando a parede abdominal e causando ferimentos fatais. Kyle perdeu a consciência em poucos minutos
vítima de choque hemorrágico, trauma craniano e insuficiência respiratória. Morreu ali mesmo, na floresta. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte pela Polícia Estadual de Vermont, após sua namorada comunicar o desaparecimento. O equipamento de filmagem estava espalhado pelo local, e a GoPro ainda gravava quando foi encontrada. O Departamento de Vida Selvagem de Vermont fechou toda a área e iniciou uma investigação sobre o primeiro ataque fatal de urso negro no estado em mais de 20 anos. O animal foi localizado e abatido 3 dias depois, identificado por meio de amostras de DNA. As gravações finais de Kyle forneceram informações cruciais sobre o ataque. Seu canal no YouTube foi transformado em um memorial por sua família, que passou a usá-lo para promover educação sobre segurança na vida selvagem. O incidente gerou debates intensos entre criadores de conteúdo ao ar livre, levantando discussões éticas sobre até que ponto vale arriscar a própria vida por engajamento nas redes. A morte de Kyle se tornou um alerta duro sobre os perigos reais da busca por fama em ambientes selvagens. Parte 2. Jake Italia Ruiz. O ataque do tubarão branco. Nas águas profundas das Bahamas, a bióloga marinha doutora Sarah Chen se preparava para um mergulho rotineiro, sem imaginar que um predador colossal a observava há horas. Mas nossa história volta para o 15 de agosto de 2019, quando o oceano cristalino da ilha Guadalupe, no México, prometia a aventura de uma vida inteira. Localizada a cerca de 240 quilômetros a sudoeste de Ensenada, essa ilha vulcânica e isolada é reconhecida mundialmente como um dos destinos mais famosos para o mergulho em gaiolas com tubarões brancos. As águas ricas em nutrientes ao redor da ilha criam um ecossistema ideal, atraindo grandes populações de elefantes marinhos, que por sua vez chamam alguns dos maiores tubarões brancos do planeta. Jake Ruiz, um entusiasta da biologia marinha de 34 anos, morador de San Diego, havia sonhado com essa viagem por mais de 2 anos. Sua esposa, Talia, de 31, compartilhava a paixão pelo oceano, embora sentisse medo desses gigantes predadores. O casal economizou cuidadosamente para viver essa experiência única, contratando uma empresa de mergulho respeitada, conhecida pelos rígidos protocolos de segurança. Jake, professor de ciências em um colégio local, frequentemente falava com seus alunos sobre a importância da preservação dos tubarões. Para ele, esse mergulho representava o auge de uma paixão que o acompanhava desde a infância. Naquela manhã o mar estava perfeito. Águas calmas, céu limpo e visibilidade que ultrapassava 30 metros. O barco de mergulho ancorou no ponto tradicional, onde a plataforma continental despenca bruscamente e cria o ambiente ideal para caçadas de grandes tubarões. Outros turistas a bordo observavam com expectativa enquanto a tripulação verificava os equipamentos. As gaiolas de alumínio, as mangueiras de ar comprimido e os sistemas de comunicação. O tubarão branco é considerado o predador mais formidável dos oceanos. Pode ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas e 300 quilos. Com corpos em forma de torpedo, são capazes de atingir 56 km por hora. Suas mandíbulas possuem fileiras de dentes serrilhados que aplicam uma pressão de até 18.000 newtons por centímetro quadrado, um poder de mordida comparável ao impacto de um carro em alta velocidade. Além disso, os tubarões brancos possuem sentidos extremamente apurados, detectando campos elétricos gerados por organismos vivos e o odor de sangue a quilômetros de distância. Em Guadalupe, esses animais apresentam um comportamento particularmente agressivo durante a caça, chegando a saltar completamente para fora da água em ataques a focas. A população da ilha inclui alguns dos maiores exemplares já registrados, com indivíduos medindo mais de 5,5 metros. Jake e Talia desceram juntos na gaiola durante a sessão da tarde, justamente o horário de pico da atividade dos tubarões. A estrutura de alumínio tinha cerca de 2,5 metros por 2 metros, com vãos projetados para permitir boa visibilidade sem comprometer a segurança dos mergulhadores. Usando equipamentos padrão de mergulho e respirando por ar fornecido da superfície, o casal desceu lentamente, cercado pelo azul profundo. Em poucos minutos, uma fêmea gigantesca, estimada em mais de 5 metros de comprimento, surgiu das profundezas, movendo-se com elegância ameaçadora. No início, ela demonstrou o comportamento investigativo típico. Nadou em círculos ao redor da gaiola, mantendo distância. Jake e Talia ficaram maravilhados com o tamanho e a imponência do animal.
Na superfície, a tripulação começou a usar iscas de atum para aproximar o tubarão e permitir filmagens melhores. Mas o que era uma prática controlada se transformou rapidamente em caos. A fêmea se irritou com a movimentação das iscas e iniciou investidas cada vez mais violentas. Durante uma dessas aproximações, o animal golpeou a gaiola com força brutal. O impacto entortou algumas barras de alumínio, criando uma abertura grande o suficiente para que sua cabeça passasse parcialmente. Jake estava bem próximo do ponto danificado quando o tubarão avançou. A mandíbula se fechou em torno de seu tronco, logo abaixo das costelas. Os dentes afiados atravessaram seu abdômen, rompendo artérias e órgãos internos. O movimento frenético do tubarão dentro da gaiola causou cortes adicionais no peito e nos braços de Jake, que lutava em desespero. Talia, presa ao lado dele, foi atingida violentamente pela cauda do animal. O golpe quebrou várias de suas costelas e provocou hemorragia interna. O tubarão, em pânico, continuou se debatendo, ampliando os ferimentos de ambos enquanto as barras metálicas se curvavam sob a pressão. Na superfície, a equipe iniciou os procedimentos de emergência para içar a gaiola, mas a presença do tubarão tornava a operação extremamente arriscada. Quando finalmente conseguiram elevar a estrutura à tona, os dois mergulhadores já não respondiam. Jake e Talia haviam morrido em consequência da perda maciça de sangue e trauma interno. As autoridades marítimas mexicanas abriram uma investigação completa, analisando os padrões de construção das gaiolas e os protocolos de segurança. A empresa de mergulho suspendeu voluntariamente suas operações até a conclusão do inquérito. A tragédia reacendeu o debate sobre os riscos do mergulho com tubarões e levou o governo mexicano a adotar normas mais rígidas para o turismo de observação de predadores marinhos. A história de Jake e Talia provou que, mesmo em ambientes controlados, interagir com os maiores predadores do planeta pode ter um preço terrível. Parte 3. Daniel Cho, o ataque da onça parda. Para Daniel Cho, o perigo não se escondia nas profundezas do oceano, mas o observava silenciosamente entre as montanhas florestadas da Colômbia Britânica. Era 12 de outubro de 2020. As vastas florestas do Parque Provincial Cougar Ridge, localizadas na região montanhosa costeira, se estendiam sob um céu nublado de outono. Com cerca de 15 mil hectares, o parque era conhecido por suas florestas antigas, seu terreno acidentado e pela abundância de vida selvagem. As imponentes árvores, abetos de Douglas e cedros vermelhos, formavam um dossel tão espesso que a luz do sol atravessava em feixes dourados, criando desenhos no solo coberto de folhas. Daniel, um youtuber de 30 anos de Vancouver, havia dirigido por quase 4 horas rumo ao norte para alcançar aquele local isolado. Seu canal, Daniel in the Pines, contava com pouco mais de 10.300 inscritos, fãs fiéis de seu estilo calmo, poético e introspectivo. Seus vídeos misturavam caminhadas silenciosas, leituras de poesia e reflexões filosóficas sobre a busca da paz interior em meio à natureza. Trabalhando meio período em uma livraria no centro da cidade, Daniel usava os dias de folga para se desconectar do mundo moderno e mergulhar no que chamava de o silêncio dentro do ruído. Para aquela viagem, ele planejava filmar uma série de 2 dias chamada Desaparecendo entre as Árvores, levando apenas o essencial: uma câmera, uma rede leve e alguns sanduíches frios. Seu objetivo era registrar uma imersão completa na natureza, acampando sozinho em uma das áreas mais remotas do parque, um lugar onde raramente alguém passava. As onças pardas, também conhecidas como pumas ou cougars, são os maiores felinos selvagens da América do Norte. Podem atingir até 2,40 metros de comprimento, pesar mais de 90 quilos e saltar 12 metros em um único pulo horizontal. Suas garras retráteis e pernas traseiras poderosas as tornam caçadoras extremamente ágeis e furtivas. Com visão noturna apurada e audição sensível, conseguem perceber o menor movimento a centenas de metros de distância. Fêmeas com filhotes são especialmente territoriais e agressivas, reagindo de forma letal a qualquer ameaça percebida. Daniel chegou ao local que havia escolhido por volta das 4 da tarde, armou sua rede entre 2 cedros gigantes e começou a gravar uma de suas típicas reflexões poéticas sobre o silêncio e a solidão. O entardecer caiu rápido, e as sombras das árvores se alongaram sobre o acampamento. Sem que percebesse, sua câmera registrou algo ao fundo, uma forma acastanhada se movendo discretamente entre as árvores, a cerca de 100 metros de distância.
Uma fêmea de onça-parda, com 2 filhotes escondidos em uma toca próxima, havia captado o cheiro de Daniel desde sua chegada. Para ela, aquele humano era uma ameaça em potencial. Durante toda a noite, o animal o observou, se aproximando cada vez mais, utilizando a vegetação densa e troncos caídos como abrigo enquanto circulava o acampamento. Às 10h30 da noite, Daniel gravou seu diário em vídeo, comentando ter ouvido ruídos estranhos fora da lona. Ele riu, supondo que fossem cervos, e logo deitou-se para dormir, sem saber que o predador estava a menos de 50 metros dali. Sua GoPro, configurada para gravar em time-lapse o céu estrelado, continuou registrando tudo. Por volta das 2h12 da madrugada, a câmera captou um movimento rápido na penumbra além da fogueira quase apagada. A onça havia passado horas observando e testando o nível de atenção de Daniel, aguardando o momento ideal para atacar. Uma sombra cruzou a lente segundos antes do salto final. A investida foi silenciosa e devastadora. A onça saltou de um tronco caído a cerca de 4,5 metros de distância e caiu sobre Daniel com força brutal. Com cerca de 65 quilos, o animal o derrubou da rede em um único impacto. As garras cravaram no peito e nos ombros, enquanto as mandíbulas se fecharam sobre o pescoço e o crânio. O grito de Daniel foi abafado quase imediatamente. O felino esmagou suas vértebras cervicais e rompeu artérias importantes, como a carótida, enquanto o sangue escorria pela rede rasgada. O impacto o fez cair no chão, onde o ataque continuou. As patas traseiras arranharam seu tórax e abdômen com golpes profundos, rasgando tecido e músculo. Com as patas dianteiras, a onça o manteve preso ao solo, enquanto sacudia a cabeça violentamente para aumentar o dano. O som do ataque, abafado e curto, foi captado pela câmera a poucos metros. Em meio minuto, Daniel já estava inconsciente, vítima da perda maciça de sangue e do colapso respiratório. A onça permaneceu imóvel por alguns instantes, garantindo que o perigo aos filhotes havia sido neutralizado. Quando Daniel não retornou conforme o combinado, seu colega de quarto alertou as autoridades. As equipes de busca e resgate foram enviadas a Cougar Ridge e localizaram o acampamento em 14 de outubro. A câmera estava danificada, mas o cartão de memória intacto. As imagens revelaram toda a sequência, o olhar atento do felino, a aproximação e o ataque. O corpo foi encontrado a cerca de 60 metros da rede. O animal havia arrastado a vítima até uma área de mato fechado. Análises de pegadas e fezes confirmaram que se tratava de uma fêmea com 2 filhotes. O ataque, segundo os biólogos, foi motivado por instinto maternal de defesa. A trágica morte de Daniel se tornou um lembrete sombrio de que, mesmo os aventureiros mais experientes, podem se tornar presas quando invadem o território de um predador selvagem. Parte 4. Troy Lockett, o ataque do jacaré americano. Enquanto Daniel Cho encontrava seu destino nas florestas do Canadá, no coração dos Everglades da Flórida, Troy Lockett estava prestes a descobrir que algumas façanhas simplesmente não valem o risco, especialmente quando predadores pré-históricos espreitam sob a superfície. Era 22 de março de 2018. Os pântanos remotos dos Everglades, cobrindo mais de 6.000 hectares de terras alagadas, se tornariam o cenário de uma tragédia que revelaria o preço mortal da busca por visualizações na internet. Esse vasto ecossistema, repleto de canais e vegetação densa, abriga um dos predadores mais temidos da América, o jacaré americano, Alligator mississippiensis. Troy, um aspirante a criador de conteúdo de 26 anos, morador de Homestead, na Flórida, vinha lutando para fazer seu canal You Blunders decolar. Com apenas 3.600 inscritos, ele produzia vídeos no estilo caipira radical, misturando humor, desafios perigosos e interações com animais selvagens pelos pântanos e estradas secundárias do sul da Flórida. Nos últimos meses, suas gravações haviam se tornado cada vez mais arriscadas. Manipular cobras venenosas sem equipamento, lutar com javalis e até nadar entre tartarugas e cobras d'água. Tudo em busca do clipe que o tornaria viral. Naquela tarde abafada de quinta-feira, Troy dirigiu até um ponto isolado à beira da Tamiami Trail, uma rodovia que corta os Everglades, levando consigo um isopor cheio de pedaços de frango cru e uma ideia perigosa. Ele planejava filmar um vídeo em que alimentaria 3 jacarés selvagens diretamente da margem, usando um pedaço de madeira como vara improvisada.
Os jacarés americanos são predadores que praticamente não mudaram nos últimos 200 milhões de anos. Machos adultos podem alcançar 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. Suas mandíbulas possuem uma força de mordida superior a 9.300 newtons por centímetro quadrado, capazes de esmagar ossos e conchas com facilidade. São caçadores oportunistas e silenciosos, que atacam de surpresa. Quando acostumados a receber comida de humanos, perdem o medo e se tornam extremamente agressivos. Troy montou sua câmera de celular sobre uma lancheira vermelha na margem enlameada, ajustando o ângulo perfeito. Em seguida, pegou o pedaço de frango cru, fincou-o na ponta do bastão e entrou na água até a altura dos joelhos. "Vamos ver quem está com fome hoje!" gritou com seu sotaque sulista, rindo para o público. O primeiro jacaré apareceu em minutos. Uma fêmea de 2,10 metros que se aproximou deslizando silenciosamente. Troy estendeu o bastão e o animal abocanhou o frango com um estalo seco. Animado, ele pegou outro pedaço enquanto um segundo jacaré, um pouco maior, emergia do lado oposto. Na ânsia por um bom enquadramento, Troy deu mais alguns passos para dentro do pântano, sem notar o gigante imóvel entre os juncos atrás dele. Um macho enorme, com cerca de 3,60 metros e pesando quase 360 quilos, vinha observando a movimentação com atenção predatória. O animal, habituado à alimentação ilegal feita por turistas, já associava o som de vozes humanas à comida fácil. Troy arremessou outro pedaço de frango para o segundo jacaré, mas seu pé escorregou na lama. Ele perdeu o equilíbrio, caiu de costas e se debateu ruidosamente. O suficiente para acionar o instinto de ataque do grande macho. O jacaré explodiu da vegetação como um torpedo, percorrendo 5 metros em menos de 2 segundos. Suas mandíbulas se fecharam sobre a perna esquerda de Troy, logo acima do joelho, com força esmagadora. O estalo do osso partindo ecoou junto ao grito de dor. A criatura começou seu giro da morte, rodopiando o corpo de Troy violentamente na água por quase 20 segundos. Cada rotação causava novas fraturas e rasgava músculos e tendões. A perna de Troy foi praticamente arrancada, presa apenas por tiras de tecido dilacerado. O sangue tingia a água de vermelho enquanto ele tentava inutilmente se libertar. O jacaré ajustou o agarre, mordendo agora o tronco de Troy, logo abaixo das costelas. O impacto quebrou várias costelas e perfurou um pulmão, tornando impossível respirar. O grito do rapaz foi substituído por um som rouco e gorgolejante. Com o corpo cada vez mais fraco devido à hemorragia, Troy foi arrastado em direção a uma área mais funda. Outros 2 jacarés, atraídos pelo sangue, começaram a se aproximar, circulando a presa. O grande macho então cravou as mandíbulas no pescoço de Troy e girou novamente, quebrando suas vértebras cervicais e causando traumatismo craniano fatal. O celular continuou gravando por 14 minutos, registrando os sons aterrorizantes do ataque. Gritos, água agitada e depois, apenas o ruído das mandíbulas e dos corpos submersos. Troy só foi dado como desaparecido na segunda-feira seguinte, quando não apareceu no trabalho. A polícia rodoviária da Flórida encontrou seu caminhão estacionado no mesmo local, com o celular ainda apoiado sobre a lancheira. Equipes de mergulho localizaram restos do corpo 3 dias depois, espalhados no fundo do pântano. O caso ganhou destaque nacional e reacendeu o debate sobre os limites entre entretenimento e responsabilidade nas redes sociais. Autoridades ambientais reforçaram a proibição de alimentar jacarés e alertaram que tais atos podem resultar não apenas em multas pesadas, mas também em morte. Troy Lockett tornou-se mais um exemplo trágico de como a busca por fama online pode terminar em silêncio, sob as águas escuras do pântano. Parte 5. Melinda Hart, o ataque do chimpanzé. No deserto da Califórnia, Melinda Hart acreditava que décadas de convivência com animais exóticos a tinham preparado para qualquer situação. Mas durante uma última entrevista sobre sua carreira com chimpanzés, ela descobriria que certos laços podem se romper de forma brutal e inesperada. Era 15 de março de 2019. O sol da tarde caía sobre as colinas áridas do condado de Riverside, onde uma antiga propriedade de 16 hectares servia de refúgio para animais aposentados do mundo do entretenimento. Por muitos anos, aquele local havia abrigado tigres, ursos e chimpanzés usados em produções de Hollywood. Agora, transformado em santuário, era um lar silencioso para estrelas esquecidas. O espaço contava com cercados reforçados
instalações veterinárias e estruturas adaptadas para oferecer uma aposentadoria digna. Aos animais que passaram a vida diante das câmeras Melinda Hart, uma cineasta documental de 34 anos, moradora de Los Angeles, vinha há meses tentando autorização para gravar ali. Sua ideia era produzir um documentário sobre o destino dos animais de circo e televisão após o fim da carreira. O projeto havia despertado interesse no circuito independente e prometia destacar a importância do cuidado responsável com ex-animais de espetáculo. O dono do santuário, convencido de que o documentário poderia inspirar doações e conscientização, permitiu que Melinda filmasse entrevistas e interações controladas com alguns dos chimpanzés mais famosos do local. Naquela manhã, Melinda chegou acompanhada apenas de um cinegrafista para gravar uma sequência que ela chamava de entrevista simbólica com Caesar, um macho de 28 anos que nas décadas de 1990 e 2000 havia participado de comerciais e filmes de sucesso. A proposta era simples. Melinda sentaria diante do cercado, a poucos metros do chimpanzé, e faria perguntas como se ele fosse seu interlocutor. Os chimpanzés compartilham aproximadamente 99% do DNA humano. Machos adultos podem pesar entre 40 e 60 quilos e alcançar uma envergadura de 2 metros. Sua força, no entanto, é de 4 a 6 vezes maior do que a de um homem de mesmo peso. Na natureza, vivem em sociedades complexas, onde demonstrações de poder frequentemente envolvem agressões físicas, mordidas e confrontos brutais. Caesar havia sido separado da mãe aos 6 meses de idade para treinamento de entretenimento. Décadas de convivência com humanos o deixaram em um estado híbrido, nem totalmente selvagem, nem domesticado. Nos últimos meses, os cuidadores notaram aumento de comportamento territorial e agitação, especialmente na presença de pessoas desconhecidas. Por volta das 2:30 da tarde, Melinda posicionou-se a cerca de 1 metro da grade, enquanto o cinegrafista se mantinha a alguns metros de distância. O dono do santuário havia se ausentado momentaneamente para alimentar outros animais. No início, Caesar parecia tranquilo, observando-a sentado junto à cerca. Melinda iniciou a gravação com voz serena, fazendo perguntas sobre memórias e liberdade como parte de sua performance artística. Mas sem qualquer aviso, o comportamento do chimpanzé mudou. Num movimento súbito, ele se lançou contra o alambrado, enfiando os braços entre as aberturas, e agarrou o ombro e o braço esquerdo de Melinda com uma força descomunal. O som metálico da grade vibrando ecoou por todo o recinto. Melinda gritou tentando se soltar, mas Caesar a puxou violentamente contra o cercado. Seus dedos longos e musculosos apertaram com força suficiente para esmagar ossos. Os dentes do animal, com caninos de mais de 3 centímetros, perfuraram seu ombro e braço várias vezes, rasgando pele e músculo. O sangue escorreu pelos vãos da tela, manchando o chão. Em seguida, o chimpanzé agarrou a cabeça da mulher com as 2 mãos, seus polegares pressionando contra os olhos enquanto os outros dedos se fixavam na lateral do crânio. O som do osso se partindo se misturou aos gritos desesperados. Caesar a sacudia de um lado para o outro, batendo sua cabeça contra a grade. O cinegrafista entrou em pânico e começou a gritar por ajuda, correndo em direção ao portão. Mesmo assim, o ataque continuou por quase 4 minutos. Caesar cravou os dentes no rosto de Melinda, arrancando parte de sua bochecha e mandíbula. Com uma força de mordida estimada em 5.800 newtons por centímetro quadrado, ele esmagou ossos faciais e destruiu completamente sua estrutura craniana. Quando o dono do santuário finalmente chegou, Caesar ainda a mantinha presa, mas logo recuou para o fundo do cercado, ofegante e coberto de sangue. Melinda já estava imóvel, morta em decorrência de hemorragia massiva e traumatismo craniano. Os socorristas chegaram em menos de 12 minutos, mas nada puderam fazer. A polícia do condado de Riverside iniciou uma investigação completa sobre as condições de segurança do local. Caesar foi colocado em quarentena e avaliado por especialistas em comportamento animal. A família de Melinda divulgou um comunicado breve, pedindo privacidade e ressaltando sua dedicação à causa do bem-estar animal. O documentário foi encerrado e o santuário implementou novas regras de segurança, aumento da distância entre visitantes e cercados, supervisão obrigatória e presença constante de tratadores armados com tranquilizantes. O ataque chocou a comunidade científica e cinematográfica,
reacendendo discussões sobre os limites da interação entre humanos e animais que perderam o instinto selvagem, mas jamais deixaram de ser perigosos. Assim como os outros casos, a história de Melinda Hart serviu como alerta trágico. Por mais que busquemos compreender e nos conectar à natureza, ela continua sendo imprevisível e, às vezes, letal. E quando você pensa que já viu o pior, o mundo selvagem sempre encontra uma forma de lembrar quem está realmente no controle. Essas 5 histórias mostram com brutal clareza que a natureza não reconhece fama, coragem nem curiosidade humana. Cada um desses criadores partiu com um objetivo em comum: capturar a beleza do mundo selvagem, conquistar a audiência, eternizar a emoção de um momento único. Mas o que encontraram foi o limite invisível entre admiração e imprudência. O desejo de estar mais perto, de mostrar o inatingível, transformou-se em tragédia quando o respeito pela vida selvagem foi substituído pela necessidade de gravar o próximo vídeo. Dos picos gelados de Vermont às águas profundas do México, das florestas silenciosas do Canadá, aos pântanos quentes da Flórida e até os desertos californianos, todos esses lugares lembram que a natureza segue suas próprias regras, e diante dela, nenhum número de inscritos, curtidas ou visualizações vale mais do que a própria vida. Que essas histórias sirvam de lição para todos que buscam registrar o extraordinário. A câmera pode mostrar a beleza do mundo, mas jamais deve desafiar suas leis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!